Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo evento, né, do ciclo de palestras com o PPGE Unicinos na bagagem. Esse evento, esse ciclo de palestras vai ocorrer ao longo de todo o ano, né, até novembro, na verdade, e a gente pensou nesse ciclo de palestras como um evento para comemorar os 30 anos do programa de pós-graduação em Geologia da Unicinos. Então, nada mais justo, né, do que comemorar esses 30 anos com aqueles que fizeram o programa acontecer, né, com os nossos egressos, com os nossos alunos. A pós-graduação é uma escolha que a gente faz, né? E a gente faz com muita consciência, pensando em acrescentar algo, em qualificar a nossa atuação. Então, os nossos convidados de hoje são dois egressos do programa, né? A Rafaela Cristi da Silva e o Bruno Miguel Vaz de Carvalho. E eles vão contar para nós um pouquinho da sua trajetória no programa, né? Da sua formação até profissional até aqui, né? E vão falar para nós de que forma, né, o PPGEL contribuiu na sua trajetória, né? De que forma o PPGEL foi importante para eles estarem hoje, né, atuando profissionalmente da forma como eles estão. Então, a gente vai começar esse ciclo de palestras com a participação da Rafaela. Eu agradeço, né, a disponibilidade tanto da Rafaela quanto do Bruno. A gente começa pela Rafaela, então, e depois passa para o Bruno. E na sequência, então, a gente abre um espaço de bate-papo, né, de conversa, tá bom? Então, não vou, né, não quero me alongar demais, vou passar a palavra para a Rafaela. Rafaela, estamos curiosos aqui para saber, né, como é que tem sido a tua trajetória desde, né, a formação no programa, tá bom? Fica bem à vontade. Tá bom, muito obrigada pelo convite, Joyce, todo o pessoal do PPGEL, da Unicinos. É muito legal poder falar aqui, enfim, depois para outras pessoas assistirem também um pouquinho. Eu fiquei lembrando de quando eu era aluna também, escutava palestras de outras pessoas e ficava pensando, enfim, né, em todas as histórias, muitas histórias diferentes. Eu fiz uma pequenininha apresentação, só com algumas fotos da minha linha do tempo, então eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Opa! Sim, estamos vendo. Eu coloquei, assim, a minha história com a geologia, então começou em 2010, faz 12 anos, muito tempo. E eu acho que começou, assim, muito antes do PPGEL também. E eu só coloquei, assim, em alguns slides aí, algumas datas marcantes da minha trajetória, que foi então quando eu iniciei o curso. Aí tem fotos do meu primeiro campo, da formatura, de alguns colegas, do dia da apresentação do meu TCC. E o que eu queria falar, assim, que eu acho que vem muito antes do PPGEL também, é a questão de que durante a minha graduação eu sempre busquei fazer coisas além do que me era apresentado. Eu fiz bolsa de iniciação, fiz estágio, também trabalhei numa empresa que depois eu trabalhei também quando eu me formei. Então, assim, dá para contar nos dedos, acho que os meses que eu estava só estudando, sempre busquei fazer coisas um pouquinho além. Então, em 2015 eu me formei, comecei um novo estágio da minha vida. E, opa, peraí que eu vou pro próximo slide. Aí, então, eu coloquei aqui de 2015 a 2019. Eu me formei em janeiro de 2015 e comecei a trabalhar como geóloga em fevereiro de 2019 na Geoambiental, que é uma empresa sediada em Lajeado. Eu cresci em Lajeado, sou de lá, a maior parte da minha família mora lá. E, enfim, foram longos anos trabalhando. Depois, em 2017, em agosto de 2017, eu entrei para o programa de pós-graduação.
Então aí já começou assim a persistência, porque eu não consegui, eu só iria conseguir fazer o mestrado se eu recebesse né, um auxílio. No meu caso, eu precisava de um auxílio de bolsa taxa, porque eu não queria parar de trabalhar na empresa também. Então, para mim era a única opção. E aí, assim, eu tentei a bolsa taxa, acho que eu consegui na terceira tentativa. E eu lembro que quando eu apresentei o projeto para conseguir a bolsa, o que também não é muito comum, porque eu sei que várias pessoas conseguem super rápido, mas isso faz muitos anos já e muitas coisas acho que mudaram também de lá para cá. O meu projeto, ele teve, acho que, uma contribuição científica muito grande, mas ele também tinha uma parte, assim, muito prática da indústria, porque era o meu meio, assim. E eu só esqueci de falar que eu fiz o meu mestrado em hidrogeologia, assim, né? A minha tese, tudo foi mais em volta da hidrogeologia. E eu também fiz o meu TCC com hidrogel, então, assim, eu sempre tive muito contato com essa área. Foi a área que eu mais me identifiquei desde que eu estava lá no curso. E, enfim, o meu mestrado, então, eu trabalhei com o aquífero Serra Geral e o aquífero Guarani. E daí, na época que eu estava definindo o meu projeto de mestrado, dentro da Unicinos, eu não tinha mais um professor direto, assim, da hidrogeologia, que estivesse também dando disciplinas da hidrogeologia, que era o professor Osmar antigamente. Então, assim, eu falei com o Chico, porque eu sabia que o Chico tinha uma boa bagagem, né, com a questão de aquífero granular. Ele também já tinha trabalhado muito com o Guarani no projeto SAGSUL. E aí o Chico topou me orientar, mas eu precisava de alguém que tivesse mais a base de aquífero fraturado também. E eu tinha um contato com o professor da URGS, que é o professor Pedro Reginato. Aqui na foto tá o Chico e o Pedro. E o Pedro, então, ele topou me co-orientar, porque então ele teria toda essa base da hidrogel e de aquífero fraturado, e eu também pude fazer disciplinas como aluna especial na URGS também. Na URGS eu digo no IPH. E rolou uma parceria muito legal, eu utilizei alguns equipamentos deles também. Eu morava em Porto Alegre na época, então, assim, para mim, enfim, foram duas pessoas, nem sei dizer o que seria de mim, né, sem o Chico, sem o Pedro, e cada qual com suas diferentes experiências e nas diferentes fases ali do meu projeto me ajudaram muito. E então, de 2015 até, desculpa, de 2017, né, eu comecei o mestrado e eu finalizei em julho de 2019. Durante todo esse tempo eu estava trabalhando, né, na empresa, na Geoambiental. E aí, quando foi em setembro de 2019, eu saí da empresa e em outubro eu vim morar na Irlanda. Começa uma nova fase. E aqui eu botei algumas fotos sobre, né, quando eu vim morar na Irlanda e, enfim, até agora. E, enfim, falando um pouco também da Gel, eu tive, assim, uma sorte muito grande também, que a Gel Ambiental, um dos diretores da empresa é o meu tio, o irmão da minha mãe, então eu sempre tive um pouco de contato, assim, com essa área, mas até eu sair da escola eu não pensava que eu ia atuar na área ambiental ou geologia, nada disso, assim, eu pensava em fazer outra coisa. Mas no fim, enfim, os caminhos me levaram para esse lugar onde eu sou muito feliz até hoje. E aí a gente pensa, né, eu tive uma facilidade de ter uma pessoa da família, né, que já tinha uma empresa. E sim, isso me ajudou muito, com certeza, abriu muitas portas para mim desde muito cedo. E além de abrir as portas profissionais, sempre tinha assim uma pessoa que me aconselhava muito, que, né, me botava para frente, mas eu também me esforcei muito e sempre quis, sempre pensei assim um pouquinho fora da caixa, eu acho. E essa questão de vir morar na Irlanda também foi um grande desafio, porque eu não era fluente em inglês, assim. Eu vim para cá para estudar inglês, eu e o meu marido, que, né, era meu namorado há muito tempo, então a gente casou um pouquinho antes de vir para cá. A gente veio juntos. Ele já era assim fluente e eu não, então ele já estava super focado em buscar um trabalho, mas a gente veio estudar inglês. E eu estava assim, quero ir, assim, quero ir morar em outro lugar, quero aprender outro idioma, quero viajar.
Isso foi em outubro de 2019, né? Daí, março de 2020, veio a pandemia. Tipo, eu viajei muito pouco antes da pandemia, e fiquei muito tempo aqui na Irlanda, mas enfim, durante esse tempo muitas coisas mudaram. Logo que a gente chegou aqui, quando a gente estava aqui uns 3 meses, eu e o Ítalo, o Ítalo, meu marido, ele conseguiu um emprego na área dele, e com isso, porque não é simplesmente assim trabalhar no exterior, para nós que somos brasileiros, a menos que a gente tenha cidadania europeia, né? Que não era o meu caso na época. Então, ele conseguiu visto de trabalho aqui, porque a profissão dele, que é a engenharia civil, tem algumas facilidades para conseguir visto. Como nós éramos casados, eu também consegui meu visto. Mas, enfim, começou a pandemia e aí eu fiz uns 4 meses de curso de inglês, quando eu cheguei até mais ou menos ali o início da pandemia. Depois disso eu parei, mas eu fiquei estudando inglês por conta. E, assim, durante aqueles primeiros meses de pandemia, eu lembro que eu entrava nos sites da companhia, da agência ambiental daqui, enfim, de outros órgãos do Serviço Geológico. Eu ficava lendo alguns textos sobre o aquífero, sobre tudo que era relacionado, principalmente com hidrogeologia. E ficava assim, eu lembro que eu tinha umas folhas que eu fazia um dicionáriozinho dos termos técnicos e tal. Enfim, eu fui me preparando aos poucos, mas nem tão aos poucos, porque as coisas também foram um pouco rápidas, eu considero, especialmente, né, por toda essa questão do Covid. Então, eu cheguei aqui em outubro de 2019, quando foi lá por junho de 2020, eu comecei a aplicar para algumas vagas. Arrumei meu currículo, arrumei LinkedIn. No Brasil hoje também, eu acho, né? O pessoal usa muito LinkedIn, mas eu acho que em outros países aqui na Europa é muito voltado para o LinkedIn. A gente usa muito, assim, é muito network por lá. E aí eu apliquei para algumas vagas. As primeiras 2 vagas que eu tentei, eu não consegui, mas não eram vagas para hidrogeologia, eram assim mais ambiental geral. Mas eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar como hidrogeóloga, porque eu achava assim que era muito específico, que eu não ia, sei lá, que não ia abrir uma vaga na hora que eu estava procurando e que eu ia conseguir, enfim. E aí hoje eu trabalho na Arup, que é uma empresa multinacional. Eu comecei o meu processo seletivo em outubro de 2020 na Arup, e eu comecei a trabalhar em dezembro de 2020. E na época eu também, nessa de fazer network com o LinkedIn, eu comecei para tentar achar trabalho aqui. Eu era babá na época, então eu cuidava de 2 meninas todas as tardes e eu tinha as manhãs livres. E daí eu comecei a procurar empresas de consultoria ambiental aqui na Irlanda. E assim, ia fazendo contato ia lá né, nas pessoas que trabalham na empresa, via lá, sei lá, o gerente, ou, enfim, alguma pessoa que eu achasse que eu podia ter algum contato, e eu mandava uma mensagem falando que eu queria trabalhar, até estaria aberta para fazer trabalho voluntário de manhã, porque 20 horas por semana, que assim, eu só queria uma oportunidade. E isso foi muito louco também, porque quando eu estava no Brasil, eu queria um tempo, assim, eu queria um tempo para descansar. Só que quando eu estava aqui, acho que uns 3 meses, eu já estava ficando bem louca, que eu queria voltar a trabalhar na área, que, assim, eu acho que eu sempre tive tão ligada com isso que para mim foi muito difícil ficar distante. Eu vi que, assim, como muitas vezes a gente se mistura mesmo com o profissional que a gente é, e a gente é um só, no fim das contas. Enfim, aí, voltando para a história de como conseguir trabalho, no fim eu consegui numa dessas empresas que eu fiz network pelo LinkedIn, fiz uma entrevista com eles. Primeiro eles me ofereceram tipo um estágio, assim, depois me ofereceram uma vaga, mas eu também estava fazendo o processo com a Arup. E aí, assim, foi em questão de 2 semanas, uma empresa me ofereceu e depois a Arup me ofereceu essa vaga. Então, e as duas era para ser hidrogeóloga, porém a posição da Arup, ao meu ver, assim, me oferecia muito mais, e eu gosto muito da empresa onde eu trabalho, eu gosto muito de todo o estilo da empresa. Eu pesquisei muito também quando eu estava aplicando, então, assim, quando eu consegui essa oportunidade, foi muito legal, assim, foi uma fase no início muito difícil também. É muito difícil trabalhar longe, né, do que a gente está acostumado, mas eu também vi e toda a bagagem que eu trazia, tanto da empresa quanto da pós,
elas realmente fizeram a diferença. E assim, eu não entrei numa posição de júnior, já entrei numa posição intermediária. Então, tanto para a posição que eu fui colocada dentro da empresa, para minhas atividades diárias, eu faço muita análise de dados. Bom, eu trabalho, assim, a empresa onde eu trabalho é uma empresa de engenharia, tem a parte ambiental também, então ela é dividida em dois grandes grupos. Um grupo é o Ground Engineering, que é onde eu trabalho, e outro grupo é o grupo de estruturas, que é mais engenharia mesmo, arquitetura. E aí dentro do meu grupo tem vários microtimes, mas assim, microtimes de muitas pessoas, assim, o meu, que é um dos menores, tem 9 pessoas. Então é o time de hidrogel, é o time de geologia, é o time de hidrologia, é o time de acústica, é o time de, assim, aqui a gente chama de flooding, mas é enchentes. Então, assim, todos esses times trabalham juntos, eu trabalho muito com EIA-RIMA, quer dizer, é EIA, só que não tenho RIMA. Eu trabalho muito com EIA, para rodovias e outros transportes, tipos de transportes. A gente trabalha muito com um projeto, a gente chama de, como vou dizer, estudo hidrogeológico, assim, mais ou menos estudo hidrogeológico, não sei muito bem como traduzir para data centers. Então, assim, eu já trabalhei com projetos de Google, Facebook, Amazon, não só aqui na Irlanda, como no resto da Europa, assim, no mundo todo. Então, tenho contato com muitas pessoas, a gente também faz alguns projetos de caridade para comunidades na África, o que eu acho o máximo, assim, nunca imaginei também, é um dos meus pontos altos, assim, da minha carreira, poder fazer um projeto assim. E, enfim, eu sinto que ter feito essa escolha, como a Joyce falou, ser um aluno de pós-graduação, começar uma pós-graduação, realmente é uma escolha, para mim, foi realmente uma escolha muito consciente. Eu sabia que seria um desafio muito grande, foram 2 anos bem difíceis, assim, porque eu também trabalhava junto, então, assim, eu não parava de pensar na minha pesquisa nunca, eu lembro muito disso, mas, assim, eu sempre falava e sempre falo até hoje que quando a gente decide fazer um mestrado, a gente realmente tem que seguir assim a, aquele caminho que a gente gosta e que a gente sabe que vai nos dar, vai nos acrescentar como profissional, porque as coisas ficam bem mais fáceis quando a gente gosta do que a gente está fazendo, por mais difícil que seja. E eu acho que isso impactou muito na minha vida, o programa de pós-graduação e a minha experiência profissional também dentro da indústria. Os dois juntos, eu assim, ó, basicamente, eu não teria trabalhado como hidrogeóloga aqui se eu não tivesse feito o programa de pós-graduação, porque todos os meus colegas têm também mestrado, é, não necessariamente num programa de hidrogeologia, mas assim, focado em hidrogeologia. Então, assim, foi realmente essencial, essa é a palavra. E eu estava pensando também o quanto, não só dessa vez, mas eu também já pensei em outros momentos da minha vida, o quanto que o programa foi importante, não somente para me agregar profissionalmente, para me dar esse título e o conhecimento, mas também pessoalmente, porque é um desafio muito grande, que a gente tem que dar conta. E é um desafio de, enfim, né, de que tu tem um tempo para terminar aquilo, mas também de que são muitas informações separadas e no final elas precisam estar todas conectadas. E a gente tem os seminários, no final tem a defesa, então é realmente tu tem que defender, né, o teu projeto. Então tu precisa entender daquilo como ninguém, e o pessoal sempre falava, ninguém sabe tanto do teu projeto quanto tu, mas para mim assim foi muito importante também para desenvolver a minha autoconfiança e a minha segurança assim, como profissional, como pessoa também. Então eu acho que isso tudo me ajudou não somente no meu dia a dia, mas também lá em fazer um processo seletivo, enfim, todo esse processo que venho seguindo até hoje. Rafa, se tu pudesse traduzir em 3 palavras, o que é que tu carrega na bagagem, né? Que foi adquirido
durante o mestrado, né, durante essa convivência no PPGEL. Se tu pudesse traduzir em 3 palavras, né, 3 coisas que fizeram, que foram importantes e que estão na tua bagagem. Que coisas seriam essas? Conhecimento, com certeza, né? Conhecimento, autoconfiança e a palavra que me veio na minha cabeça foi carinho, porque eu tenho muito carinho por esse tempo. Eu tenho muito carinho pela Unicinos também. Eu fiz, né, tanto a graduação quanto a pós lá, então eu tenho muito carinho mesmo, assim. Eu acho que essas 3 palavras que eu diria, assim, sendo bem emocional também. Que legal. Muito, muito bom, Rafa, ouvir a tua história, né? Eu participei dela, assim, um pouquinho, né? Pude acompanhar um pouquinho e é muito bom, né? Ver essa continuidade, né? E saber também um pouquinho mais sobre a tua vida, né? O que tu está fazendo agora e de que forma o programa contribuiu, né? Para te chegar alcançar, né? Esse sonho. Então, te agradeço. Vou passar a palavra para o Bruno, mas na sequência a gente abre espaço para perguntas, então permanece aí conosco. Tá bom. Se puder. Interrompeu. Então tá, Bruno, agora é a tua vez. Fica à vontade. Nós estamos curiosos para saber sobre a tua trajetória também. Olá, boa tarde. Obrigado, Joyce. Obrigado, Unicinos, pelo convite. Obrigado, Rafaela, pela apresentação. E bom, seguindo aqui com essa conversa, né, sobre nossa Rafa, bagagem. desculpa, Rafa, se tu puder só fechar tua câmera, daí a gente se concentra no Bruno agora um pouquinho. Obrigada. Desculpa, Bruno, pode continuar. Sem problema. Então, acho que toda a Unicinos, né, foi esse curso que eu fiz de geologia em sedimentologia aplicada, que começou em 2011, se eu não sei, em 2011. Eu fui estudar turbiditos. Eu já era bastante aficionado pelos depósitos, né, gravity flow deposits. E o meu professor na altura, ele me falou desse um joint venture que a Unicinos fazia com empresas e com outras universidades, que nesse caso era a minha faculdade, que eu estava estudando na altura em Aberdeen. E ele me falou da Unicinos com outras universidades brasileiras e argentinas, mais a empresa BG, né, que hoje em dia é a Shell. Aí, claro, eu tinha acabado de terminar o meu curso, né, o undergrad, e quando me falam desse postgrad, né, com todas essas empresas, universidades, ainda mais muito trabalho de campo, que isso acho que é bastante cativador para qualquer estudante, né, ainda mais jovem, eu claro, disse que sim, né. É um mestrado de pesquisa, isso também é uma coisa muito rara, que não é qualquer universidade que oferece isso. E isso que é bastante interessante no Unicinos, né? Para além desses joint ventures, desses consórcios, desse programa, um mestrado de pesquisa, que não é aquele mestrado de um ano em que o cara fica sentado, né, só vendo aula, mas sim, tem isso, obviamente, mas também poder ir para o campo, quase uns 50-50, e botar, né, a teoria em prática é muito enriquecedor. E acho que foi das coisas que eu mais gostei do campo foi, né, quando vendo os turbiditos, a gente ia muito para a Argentina, onde a exposição dos afloramentos é incrível, porque eu vou dizer quase 100% de exposição, né, a gente conseguia ver desde a parte proximal a distal um turbidito, que a gente está habituado a ver no livro, né? A gente vê no livro a fã do turbidito e aquilo, né? Só que quando a gente vê, né, na realidade como funciona no outcrop, né, um em cima do outro, e depois, né, numa parte mais na indústria, a gente tem outra visão das coisas, não vê só aquela fã, mas vê como as coisas se comportam, né, às vezes se amalgamando. E claro, isso é botar a teoria em prática. Foi algo super enriquecedor. E depois o desafio de fazer o campo no Brasil, que foi algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Que de repente eu chego no campo no Brasil e só tem floresta. Não, não dá para ver afloramento, não tem rocha. E quando a gente via uma rocha, achava que era um arenito. Chegava lá e via estruturas, né, de um granito altamente temperizado. Então, outra vez, é ganhando ferramentas, não é, conhecimentos que a gente não tem a menor noção, não estão nos livros, normalmente, né?
e isso dá um olho especial para a gente depois em situações no futuro. Claro, depois também o campo era bastante campo e a Unicias, a gente trabalhou com o Henrique, o Petro, o Daniel e Lana, que eram estudantes na altura, acho que eles estavam no undergrad, que oportunidades para a galera que estava fazendo o seu undergrad, não é como se chama, a licenciatura. E eles acompanhavam a gente, né? A gente não podia estar sozinho no campo, até por ter empresas não é uma empresa petrolífera, tem tantas leis, não é, de segurança, políticas de segurança, que a gente vinha sempre acompanhado com a galera que estava fazendo a licenciatura. Então, claro, a gente aproveitava e mostrava um pouco para a turma da licenciatura, e eles também sempre mostravam, né, davam outro apoio, que a gente sempre apanhava alguma coisa. A gente estava fazendo, como eu falei para vocês, um trabalho de turbiditos na questão de reservoir prediction, não é? Começar a perceber onde pode estar o reservatório e quais são as questões de morfologia interna a característica interna de um reservatório. Claro, isso tudo, né, a gente fez isso, depois mais as aulas com o Lavina, com a Renata, aulas sedimentares, isso tudo deu um enriquecimento do conhecimento geológico, que quando eu terminei o curso, o que eu notei, eu estava altamente especializado para sair da indústria. Eu lembro que a Unicinos, até a Renata, a própria Unicinos, dão muitas oportunidades de depois fazer o doutoramento, outros tipos de aventuras acadêmicas, mas o cara se sente, pelo menos eu me sentia tão preparado de todo o percurso da PPGEL, que eu estava louco para ir para a indústria, né? Me sentia que eu ia conquistar o mundo. E nessa altura, né, eu terminei o mestrado, foi em 2014, 2013, 2014, exatamente. Então imagina, né, com sangue na guerra e nessa altura o barril não estava muito diferente do que está hoje, estava 108. Então as indústrias estavam comendo geólogo. Eu lembro de uma situação que eu achei incrível, da Schlumberger, a Geoservice da Schlumberger chegar na Unicinos e começar a catar gente. Eles chegavam, quer fazer entrevista, chega, veio fazer entrevista e claro, eles queriam gente, precisam, e a Unicinos, em termos de geologia, eu vou dizer que é das melhores faculdades do Brasil, tem uma história enorme, já desde não é, do início com os jesuítas, claro, o inglês é a arma, a geologia é a arma fundamental, logo de seguida vem o inglês. Eu estou falando da indústria de petróleo, né? Se o cara quer entrar numa indústria dessas, tem que saber falar inglês. E todo mundo dizia que sim, né? Então, quando a gente saía do mestrado, com o mercado fervilhando, e a gente sabia se vender também, né? Era muito fácil, era muito difícil alguma empresa dizer que não. E eu acredito que o mercado hoje, apesar que tem um pouco diferente, né? A gente acabou de sair de uma pandemia global agora com as questões na Europa, tem algumas diferenças, mas está fervilhando de novo a indústria do upstream, não é? Que onde os geólogos são mais cobiçados. E depois, né, assim que eu saí da Unicinos, com essa confiança, fui viajar. E em Portugal, onde eu tenho família e também já tinha vivido aqui, eu já tinha falado para a Joyce, eu voltei a me apaixonar por Portugal, um lugar muito legal de se viver, muito semelhante ao Brasil, né? Claro, com algumas partes melhores no que toca a segurança, em outras partes piores, porque não é o Brasil. Aí eu decidi ficar na Galp, que é a empresa de exploração e produção de petróleos em Portugal. Claro, quando eu entrei, a própria empresa, né, me botou para fazer exploração de novas oportunidades em turbiditos. E aí foi incrível, né? Porque realmente aquilo tudo que eu estava falando, de ver o campo, de ver como funciona todo um sistema de turbiditos, me abriu muitos caminhos. Até aí eu trabalhei no Golfo do México, a gente fazia consórcios com empresas em Houston, ia para lá discutir com vários geólogos, em Cuba, África, Moçambique, onde a gente acabou fazendo uma das maiores descobertas de gás do mundo, que é na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique. E o legal disso tudo é que
tu tá botando a tua geologia em prática, tudo aquilo que tu aprendeu, que tu viu, e até hoje, quando alguém me pergunta sobre depósitos de fundo marinho, a primeira coisa que vem é sempre um afloramento que eu lembro de ver com a Unicinos, na Argentina. Aquilo tinha todo o sistema empilhado, não é da parte mais distal até os canais turbidíticos no topo. Era incrível. Só que aí, né, a gente faz a geologia, mas aí tu começa a trabalhar com engenheiro, começa a trabalhar com economistas, então aí tu começa, para mim mudou um pouco, fez um shift. Era só geologia na minha cabeça, aí eu começo a ver o mundo da engenharia. E não é tão rosa, né? A gente descobriu um campo de 300 milhões de barril, vamos furar. Não, entra toda aquela burocracia e os custos, capex e um monte de pontos, né, até a empresa decidir ou não furar. E aí também despertou um pouco o olho, né? E a própria empresa aí me passou, depois voltou a botar no Brasil para trabalhar com o pré-sal, que foi outro desafio incrível. E aí sim, se trabalhou muito com a Petrobras e outras empresas da Europa. E abrindo esse olho, né, de geologia e outras áreas, hoje em dia eu acabei saindo, não saindo, mas incorporei outras áreas, como geoexploração, e depois eu passei para a área de trabalhos mais regionais das áreas de interesses no upstream da Galp. Hoje em dia eu acabei incorporando o upstream, o midstream e o downstream, fazendo uma gestão, não é, de todo processo, e não só de petróleo e gás. Hoje em dia a gente também já incorpora a parte das renováveis, solar, eólicas, e vamos ver o hidrogênio. E, e acho que é por aí, é um pouco a minha história da Unicinos. Foi muito, para mim foi um choque. Eu estava 4 anos antes de entrar na Unicinos, eu tinha feito todo o meu licenciatura na Escócia. Então estava com uma mentalidade assim um pouco diferente, até acho que já tinha pegado um pouco aquele frio deles. Quando eu cheguei no Brasil em 2011 e pego a galera feliz, eu estava no aeroporto de Porto Alegre, conheci a turma toda, né, que fazia parte do projeto. Foi assim um choque de novo, onde é que eu tô? A galera fala, todo mundo sorrindo na hora. E isso também trouxe outra bagagem, não é? Essa mudança de culturas, tu saber te adaptar onde tu tá. E mais um projeto, e uma coisa muito legal do meu projeto que eu esqueci de falar, é que a gente tinha um projeto em geral, e cada um dos membros do projeto fazia um certo sector, né? Eu estava em turbiditos, outro estava em deltaicos, etc. Então todos trabalhavam para um fim, não é, para um fim igual, de forma que isso te acaba dando uma certa bagagem de gestão de pessoas, saber trabalhar em equipa, que é extremamente importante, né? Então, assim, acho que o programa foi incrível, e até hoje eu tenho alguma dificuldade em encontrar universidades que sejam capazes de oferecer programas tão ricos, não só na forma de conhecimento, mas como de gestão inter, intrapessoal e interpessoal. E para mais que, imagina, para um guri acabar a licenciatura, falar de um projeto só de campo, e tu vai ainda aprender a fazer primeiros socorros, curso de 4x4, isso tudo é incrível, né? E são coisas que ficam para sempre, coisas que até hoje eu me lembro da condução defensiva que eu uso, né? E foi uma preparação incrível. Foram 3 anos em total, onde eu acho que eu cresci muito como pessoa no mestrado da Unicinos. Por isso, obrigado, Unicinos. Muito legal, muito bom saber desses detalhes, Bruno. Se tu tivesse que traduzir em 3 palavras, então, o que é que tu leva na bagagem do PPGEL? Eu levo da bagagem do PPGEL, acho que em primeiro lugar são as amizades, todas as pessoas que eu conheci. Foi muito legal, a gente tinha pessoas de argentinos, brasileiros, então foi muito legal a turma toda que conheceu, para além que eu falei, né, dos licenciados que vinham ajudar a gente no campo, o Daniel, o Henrique, a Ilana, que vieram comigo, e foi incrível, né, as aventuras que a gente fez junto. Obviamente, como eu falei, o conhecimento geológico, até hoje, eu uso na minha cabeça quando eu começo a fazer certa pesquisa interna, são quase sempre os afloramentos que eu vi quando estava no Unicinos. E vou chamar de aventura, né? Isso tudo, né? Juntar geologia, as amizades, sair tanto campo, tanto trabalho de campo. Acho que é isso. Amizade, conhecimento geológico e aventura. Muito legal.
Obrigada, Bruno, né, por nos Obrigado, contar Hel. um pouquinho da sua história. Nós não temos, né, o público aqui não é tão grande, então vou abrir espaço para perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone e falar, ou pode colocar no chat. A gente tem um espaço agora para bate-papo. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Senão eu posso começar e na sequência o Acho que o público... Rodrigo tem uma pergunta. Rodrigo tem uma pergunta? Fala aí, Rodrigo. Rafa, se quiser ligar sua câmera. Estou aqui de novo. Tá. Pode perguntar, Rodrigo. Quer perguntar por áudio, por chat? Tá saindo uma pergunta aí do Rodrigo. Bruno, eu também me senti assim, eu vi que tu falou que tu te sentia super preparado. Nossa, agora eu sei muita coisa. Eu também me senti assim. É que Preparado para tudo, né? o mestrado, ele abre os horizontes, né? E é muito Ele expande. específico, assim, também, né? Ao mesmo tempo. Então, realmente, aquela área ali que tu faz é uma área que tu sabe muito daquilo, né? Em relação às atribuições na área de hidrogel, sim. Sim, e, na verdade, Rodrigo pergunta, então, se a companhia aceitou, né, tranquilamente. é que assim, quando eu apliquei para vaga, tanto assim no meu LinkedIn, né, que eu lembro, acho que eu tinha que linkar meu LinkedIn, não lembro, quanto no meu currículo, tava que o meu mestrado era em sensoriamento remoto e modelagem geológica, com ênfase em hidrogeologia. Então, eu nunca falei, assim, né, que eu tinha feito uma pós numa escola de hidrogeologia, digamos assim. E aí, quando eu fiz todo o processo seletivo e no final eles pediam para enviar a documentação, antes de dizer, né, aceitamos, tipo assim, né, de ligar para falar que você foi aceito para vaga. E aí, nessa documentação eu tive que mandar o histórico escolar da graduação e do mestrado, os históricos escolares e o diploma, e em português e também traduzido. E foi isso. Acho que ele deve estar digitando alguma complementação ali. Vamos ver, eu tenho uma pergunta para vocês. Só vamos ver se o Rodrigo vai fazer algum comentário. Senão... Aqui, ó. A pergunta para os dois agora. Se vocês conhecem ou encontraram mais alguns geólogos da Unicinos pela Europa? Eu sim. Eu conhecia, né, do Brasil, minha super amiga Andressa Nauter, que na verdade é super responsável também por eu ter vindo para cá, porque eu queria ir para algum outro país e ela e o marido dela super nos incentivaram para vir para cá. E ela também trabalhou aqui na Irlanda, numa outra empresa, né? Mas hoje ela está na Unici, quer dizer, acho que ela já está quase terminando o mestrado também. E além dela, tem a Jéssica, que também estudou comigo, que ela mora em Londres, mas ela tá retornando para a área, acho que agora, assim, sabe? Então, assim, mas são amigas que eu já tinha no Brasil, não são pessoas que eu encontrei, assim, aqui. E o Bruno? E o Bruno. Jogos da Unicinos pela Europa, eu não conheci geólogos brasileiros na Europa, da Unicinos, não, mas também porque o mercado do petróleo e gás no Brasil é tão rico que acho que não há tanta necessidade de sair, não é? Eu conheço muitos geólogos da Unicinos trabalhando até hoje no Brasil, que é um mercado muito mais dinâmico, não é, do que em Portugal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Quando vocês iniciaram o mestrado, vocês tinham algum plano, algum sonho de morar no exterior ou de trabalhar no exterior depois disso? Ou foi algo que aconteceu? E aí vocês foram... Ou já era um plano, né, um sonho, ou foi algo que aconteceu ao longo do tempo? Eu acho que da minha parte, desde o início e antes da licenciatura, até quando eu estava fazendo o escolar, foi sempre a minha ideia. E não foi estar no exterior, foi estar constantemente
saltando, ganhando experiência em vários locais. Não tanto eu quero sair, mas sim para ganhar experiência. Mas isso também vem de um background de casa. Meu pai já é um expatriado, né, brasileiro, mas viajou o mundo, então também sempre cresci nesse registro, e saltando. Então, na minha cabeça, nunca ficou, eu vou fazer licenciatura, universidade, mestrado e trabalhar no mesmo local. Eu até agora já estou há 8 anos na Galp e às vezes eu fico com muita comichão de estar no mesmo lugar. Eu acho que está na hora de ver outra coisa, conhecer uma nova experiência, uma nova empresa. E tu, Rafa? Para mim, assim, quando eu realmente comecei, eu queria, mas assim, não era uma coisa. Eu queria ter outras experiências, como o Bruno falou. Na época, eu não sabia quando eu comecei, se eu queria que fosse no exterior. Mas antes de eu vir, assim, quando eu vim para cá, já fazia mais ou menos 1 ano que eu queria, e assim, eu quero, eu vou me formar e vou dar um jeito de ir morar no exterior. Mas eu também não imaginava ficar aqui por tanto tempo, nem imaginava, assim, talvez trabalhar na área fora, porque eu achei que seria bem mais difícil, na verdade, do que foi. E vocês lembram, assim, de alguma história engraçada, algo que tenha acontecido, né, durante o tempo que vocês ficaram no programa, alguma história de campo, alguma, né, às vezes a gente lembra, né, de alguma coisa que nos marcou. Vocês têm alguma coisa nesse sentido para nos contar? Eu fiz muitos campos também, o Bruno falou dos campos, mas os meus campos foram no Rio Grande do Sul mesmo. Montou meus campos lá no chinelo, Bruno. Mas os mais divertidos são no Brasil. Foram muito divertidos, tanto o campo que a gente fez das disciplinas do mestrado com o Chico. A gente era uma turma bem pequenininha, foi super legal. E também depois, o que me veio assim de história é que eu lembro que uma vez eu caí um tombão, assim, um afloramento. O Chico deve lembrar. Acidente. Aí assim, às vezes a gente ficava sem sinal, se perdia. Tu lembra de alguma outra história? Teve aquela lá daquele. O que era aquele? Não era? Lembra daquele. A gente foi num lugar que era tipo um lugar de lazer, assim, que tinha umas cachoeiras. E daí, o que era que tinha lá? Um pato de estimação? Um ganso. O ganso, que a pessoa já tava igual o cachorro, sabe? Não sei se eu tenho. Tu lembra de mais alguma história, Chico? Tem as rúpias indianas também. O GPS, lembra? Que o GPS falava. É verdade. O que o GPS falava? É verdade. Tinha uma parte. Era um trecho da estrada, né? Que ao invés de dizer RS, alguma coisa, ele dizia vire à esquerda nas rúpias indianas. Nada a ver. E a Rafa ficava com crise de riso nessas horas. Ai, ai. Não é muito difícil também, né? Qualquer coisa, eu já tô. Tá, conta que você voltava dormindo de boca aberta na caminhonete. Isso também. Ai, ai. E tu, Bruno, lembra de alguma situação engraçada? Foram tantas, mas acho que uma que eu achei bem engraçada, eu e o meu colega na altura, o Klaus, a gente estava, os dois loucos, né, fazendo campo com a Unicinos, e a gente estava em Lake District, no Reino Unido, e a gente subiu com a turma toda, um baita do morro, para ver todos os turbiditos, chegamos lá em cima, aí, claro, todo mundo cheio de fome, cansado, molhado, com aquele clima horrível inglês. Aí o Klaus começa a descer, mas ele começa a correr descendo um afloramento correndo, saltava a pedra, tudo, e eu saí correndo atrás dele, né? Os dois para ir comer cheios de fome. Fizemos uma corrida, chegamos no final, né? Ali, um puxando, empurrando o outro. Quando chegamos no final, a turma não estava acompanhando a gente, já estava lá em cima. Então ficamos os dois lá embaixo, morrendo de fome, pegando chuva e esperando a turma lá embaixo. Essa é uma delas, mas não, teve várias, né? Essa que eu me lembro que eu achei uma piada, né? Os dois correndo cheio de fome, chega lá embaixo e tal os professores ainda descendo. Tiveram que ficar esperando. Chico, alguma pergunta?
Não, na verdade, eu vi que o Hugo está aí, e o Hugo tem várias histórias da turma do Bruno no mestrado, que era uma turma grande, né? Entraram várias pessoas e tal, mas são histórias assim para outro momento. Cabeludas. Para outro momento. Mas são algumas histórias bem engraçadas. Mas, assim, eu queria cumprimentar o Bruno, que faz bastante tempo que eu não... que já foi embora. Como está, professor? Tudo bem? Tudo bem. E o Bruno é engraçado que ele falava em português, mas ele colocava umas palavras em inglês no meio, né? Porque o raciocínio o traía principalmente assim que ele chegou. E então assim uma satisfação revê-lo, saber que você está encaminhado aí com sucesso e já querendo pular do galho, porque eu tenho essa história também de tempos em tempos mudar, né? Porque desde criança faz parte, né? Tanto é que eu estou estacionado na Unicinos, eu nunca morei tanto tempo num lugar como eu moro hoje em São Leopoldo, então eu entendo esse lado cigano, tá? E então outra, né? E a Rafa que está aqui, né? Na verdade, eu tenho que agradecer pela postura que ela teve, a postura profissional que ela teve durante o mestrado, né? De sempre conduzir e liderar as coisas e ter desempenhado tão bem assim esse papel a ponto de hoje ela refletir isso que ela contou para a gente aqui de uma maneira tão detalhada e precisa, né? Mas assim quando ela falou, a Joyce falou que a gente faz uma escolha, né? Essa escolha para nós assim como professores também é uma escolha que tem um significado, né? E esse significado ele não é status, ele não é dinheiro, ele não é nada, assim, ele é uma busca por a gente formar pessoas, no caso com professores, que vão se dar bem na vida depois e vão ter a melhor formação possível, né? Que a gente possa oferecer naquele momento. Então, fico muito feliz de ter participado assim desse período que vocês dois estiveram aqui no PPGEL, né? E que vocês possam inspirar quem aqui esteja assistindo ou quem for assistir depois, que seja, né? É uma gratificação, assim, é muito gratificante ver vocês indo longe, né? E que vocês possam ir mais longe do que nós, de onde nós estamos hoje, né? Então, só isso, assim, que eu posso dizer diante de tanto sucesso nessa tela. Obrigado a vós, professor. É verdade. 2 casos de sucesso, né? A gente, sem dúvida, fica muito feliz, né? Em saber, né? Da situação de vocês hoje, né? E como ela se desenrolou, que partiu do mestrado. Quais são os planos para o futuro? O Bruno já falou ali, né? Que já está se coçando. Mas, enfim, vocês têm algum plano para o futuro? O que vocês pretendem ainda fazer, né, nos próximos anos? Doutorado, né? Ou buscar novas posições dentro da empresa, da indústria? Bom, a minha parte, como eu falei, né, como eu mudei um pouco, não é, do upstream e agora englobei mais, eu acho que obviamente, não é continuar estudando, nunca pode parar, né, até quando a gente não está, não é, em outra área, mas para mim agora o estudo, acho que eu vou entrar em MBA, tentar entrar numa parte mais de gestão. De negócio. E tu, Rafa, pretende ficar ali na Irlanda por mais tempo? Eu não sei se na Irlanda pretendo ficar na empresa que eu trabalho, assim, sem tempo determinado, porque eu também não estou lá há muito tempo, mas talvez me transferir para algum outro país, que é uma oportunidade dentro da empresa também. Eu não sou sênior ainda, então, assim, o meu objetivo a curto prazo é ter a promoção de sênior, mas eu também, como o Bruno falou, assim, dentro da área técnica, o que eu gostaria de aprimorar é um pouco mais da área de modelagem, porque a gente trabalha um pouco nos nossos projetos e eu queria ter, assim, me dedicar um pouco mais a isso, mas também na área de project manager também. Que, assim, eu imagino que o Bruno também tenha isso, eles também vão nos conduzindo, assim, um pouquinho, né, vendo as skills as habilidades da gente, né, e, enfim, a gente vai traçando um plano dentro da empresa, mas eu acho que pessoalmente é mais ou menos isso também, assim. E doutorado, eu, assim,
não pensei mais em fazer. Ano passado, eu lembro, assim, que durante uns 2 meses eu fiquei meio pensativa, assim, mas aí passou. Mas, enfim, tem outros planos, né, pela frente. Sim, com Isso aí, certeza. o que acontece é o que o Bruno disse, né, a gente nunca para, né, de estudar. De uma forma ou de outra, a gente vai buscando a qualificação que a gente precisa, que a gente quer, e vai crescendo, vai aprendendo, né. Se não tiver mais nenhuma pergunta do público, eu vou para a pergunta final aqui, né? Ou para a etapa final da nossa palestra. O que vocês gostariam de... Que mensagem vocês gostariam de deixar, né? Para os alunos do programa, para os alunos da graduação, para aqueles que estão assistindo vocês, ou para aqueles que vão assistir. Nosso público é pequeno hoje, mas depois, né, a gravação fica disponível no YouTube e com certeza, né, várias pessoas vão assistir essa palestra. Então, que mensagem vocês deixam? Eu acho que é ser muito persistente nos objetivos e se dedicar muito àquilo que se propõe fazer, assim. E também acreditar que, assim, eu particularmente, eu sempre fui bem sonhadora, assim, mas eu também sempre achava que as coisas, elas eram muitas vezes mais difíceis do que elas realmente são. Não que elas sejam fáceis, mas acho que a gente acaba se subestimando muitas vezes. Então é isso, é acreditar em si mesmo, ser muito persistente também e dedicado. Sim, eu vou concordar com a Rafaela. Acho que a persistência é muito importante e a gente ser sistemático no que faz, não é? Obviamente a gente não tem que ter objetivos fixos para a vida toda, a gente tem que ser bastante flexível, mas tem que ter foco, bastante foco e saber quais são as ferramentas que a gente precisa e ir atrás delas, né? Não pode se deitar hoje em dia. Até quando a gente atinge alguma coisa, né? Atingir o mestrado, não pode se deitar aí. Tem que ir para o próximo passo. Então é persistência, ser sistemático e foco. E acabam todas por ser a mesma coisa. Muito bem. Isso aí. Linda mensagem. Então tá bom. Eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês, mais ou menos. Sei que ali já é tarde da noite, né? A gente tá com uma diferença de fuso horário de 4 horas, então muito obrigado, né, por participarem desse momento. A gravação fica agora, né, disponível para quem quiser assistir. E mais uma vez, né, agradeço em nome do programa, né, e parabenizo vocês por essa trajetória. E quero dizer que se vocês precisarem, né, de alguma coisa do programa, dos professores, podem entrar em contato com a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Próxima palestra será no mês que vem. Já temos os palestrantes confirmados, então não percam. A gente divulga pelo Instagram da Geologia, Geologia Unicinos, tá bom? Ficamos à espera. Muito obrigado. Isso aí. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.